Olá pessoal, bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Abrindo aqui os arquivos, estava tomando água, babei tudo aqui na roupa, isso com água, ainda bem que era água, não era café, né? Nossa. E aí com vocês, como que vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando aqui mais um Café com a Dani, esse Café com a Dani número 55, toda vez eu me surpreendo com o número, mas já foram 55 Café com a Dani. E hoje, terça-feira, então retomando mais uma vez o Café com a Dani. Café com a Dani agora que será toda terça-feira às 8h27 da manhã, trazendo sempre temas diferentes sobre gestão financeira de uma forma mais leve, para você todo dia poder aprender um pouquinho mais sobre gestão financeira, né? E de terça-feira, de uma forma especial, poder interagir comigo também aqui ao vivo, trazer perguntas que você tenha de repente do seu negócio e também esclarecer alguns pontos, alguns problemas de gestão financeira que você tenha no seu negócio e que de repente pode ser aos poucos solucionados. Bom dia, Carol. Bom dia, Dete. Tudo bem, Carolina? Tudo jóia? Bom dia, Sônia, José, Ingrid. Como que vocês estão? Separaram um cafezinho, a aguinha, o chazinho, pra gente iniciar aqui os nossos temas de gestão financeira. Hoje eu tô trazendo um tema em especial, junto com algumas outras perguntas também, mas é um tema especial mais em questão de fechamento de mês, né? Hoje é o último dia útil do mês de janeiro. E tem algumas atividades que são importantes a gente tomar consciência de serem feitas todo final de mês e início de um novo mês, né? Então, o que a gente deve pensar quando a gente fala em fechar agora o mês de janeiro e iniciar o mês de fevereiro bem, né? Então, tem atividades distintas, focando principalmente no fluxo de caixa, né? Em ter dinheiro na movimentação financeira da sua empresa. Então, tem algumas atividades aqui interessantes que eu quero trazer hoje para vocês. Beleza? Então, quem quiser participar ao vivo, é só colocar também no chat, Dani, quero participar ao vivo, ou quero fazer uma pergunta, que eu tô sempre vendo aqui os comentários, eu coloco você ao vivo, beleza? É bem tranquilo, não tenham vergonha, é simples, tá cedo, ninguém vai reparar um pouco na cara, aquela cara de acordada amassada, né? Mas ninguém vai reparar, tá? Então dá pra entrar tranquilo aqui. Vamos que vamos, então. Então, sobre esse tema, né? Quais são as atividades que a gente deve se preocupar no momento de finalizar um mês e de iniciar um novo mês, né? A gente precisa olhar para um desempenho fechado do caixa mensal. Então, nós temos as atividades diárias dentro de uma análise de fluxo de caixa, né? Que é o registro diário, o registro que você faz dentro de uma planilha, o registro que você faz dentro de um sistema financeiro. E você faz a conciliação bancária também, que é o quê? Você bater tudo aquilo que você registrou dentro do seu fluxo de caixa, tudo que você registrou na sua planilha, no seu sistema, e a partir disso você olha para o seu extrato bancário para ver se as entradas e saídas estão batendo com esse controle financeiro, né? Para você ter cada vez mais certeza que os dados financeiros que você tem na planilha, no seu sistema, são dados confiáveis. Então, esse trabalho, por que eu falo sempre que é importante ser diário? Para não acumular informações. Então, assim, é batata, tá? Que se você acumular uma semana de dados, a não ser que a sua empresa tenha pouquíssimas movimentações financeiras, se você acumular uma semana de dados, você vai empurrar com a barriga, você vai falar, amanhã eu faço mais um pouquinho, e no fim você não vai fazer nunca mais esse controle, tanto de registro no fluxo de caixa, e mais ainda, né? Você vai deixar para depois e para sempre, se depois vai virar para sempre, de você fazer a conciliação bancária, porque cada vez mais vai ficar difícil você bater as informações, tá? Então, por isso que eu falo que esse registro é importante ser diário, por isso que precisa ter rotina financeira, por isso que você precisa já estabelecer um momento logo no início da empresa, que é o momento que a gente está com a cabeça mais relaxada para mexer com números. Eu sei que mexer com gestão financeira não é a coisa mais deliciosa do planeta Terra para fazer, né? Que nem eu falo, ninguém acorda e fala, ai que maravilha, hoje eu vou mexer com finanças, porque ai, é muito bom tomar um café e mexer com muitos números. Tem coisas mais legais para mexer na empresa, eu sei disso, tá? Porém, é essencial mexer com os números, né? Se a gente não mexer com os números, não entender para onde está indo o dinheiro da empresa, a empresa vai morrer, né? A empresa sem dinheiro, que empresa que sobrevive, né? Nem ONG sobrevive sem dinheiro, ela precisa de recursos financeiros para bancar suas atividades.
Então, é ponto essencial, precisa mexer com os números e é isso, entendeu? Vamos tornar mais prazeroso esse processo através de uma rotina financeira. Então, você estabelecer que, por exemplo, todo dia depois que você deixar os filhos na escola, ou todo dia depois que você, a partir do momento que você entrar na sua empresa, a primeira coisa que você vai fazer é separar 1-2 horas para fazer esse registro diário dentro do seu fluxo de caixa. Então, uma vez que você tem essa rotina e que você já trabalha com registros de forma diária, quais são as atividades que você precisa fazer adicionalmente, né? No final de um mês, no início de um próximo mês. Você precisa olhar o que aconteceu dentro de um mês, dentro do caixa da sua empresa. Então, qual que foi o volume de entradas? Quanto de dinheiro efetivamente entrou no caixa da sua empresa? Qual foi o volume de saídas? Quanto de dinheiro efetivamente saiu do caixa da sua empresa para pagar as contas, para pagar fornecedor, para pagar, né, todas as despesas fixas do seu negócio? Então, uma vez que você tem essa visão mensal de entradas e de saídas, você vai ter uma visão mensal do saldo do fluxo de caixa. Foi um saldo positivo ou foi um saldo negativo? Saiu mais dinheiro do que entrou? Ou entrou mais dinheiro do que saiu? E a partir disso, a gente junta com outros tipos de análise que eu já vou falar, tá? De você saber se foi positivo, você analisar o que aconteceu para ser positivo, teve algum ponto crucial, alguma lição que pode ser levada para os próximos meses, você fez alguma atividade, alguma coisa pontual, de repente, no seu planejamento de vendas, para que tivesse um fluxo bacana de entradas, para que fosse um saldo positivo? Se foi um saldo negativo, o que aconteceu para esse saldo ser negativo? O que aconteceu? Teve um maior volume de saídas? Você pagou algumas contas pontuais? Ou teve um menor volume de entradas? Vendeu menos? Vendeu mais parcelado, então o dinheiro você até vendeu dentro do mês de janeiro, mas você vai receber picado nos próximos meses, caso você não faça antecipação, né? Então, esse tipo de análise de saber qual foi o saldo do fluxo de caixa e o que aconteceu, tanto para o saldo sendo positivo quanto para o saldo sendo negativo, é essencial para você começar a formar bases consolidadas de uma linha de raciocínio do que acontece com a movimentação financeira da sua empresa. Então, muitas vezes, o empreendedor ele chega para mim e fala: Dani, eu nunca fiz um histórico do meu fluxo de caixa, eu não tenho histórico nenhum, eu não sei o que acontece com o dinheiro da minha empresa. Então, você pode iniciar essa análise a partir de um primeiro mês. Lógico que vai ser uma informação isolada, porque você não vai ter base de comparação do que aconteceu nos meses anteriores, para daí você ver se foi algo pontual que aconteceu esse mês, ou se já tem um padrão de outros meses, né? Então, quanto maior o histórico que você vai formando, melhor vai ser a sua análise. Mas mesmo assim, se você começar hoje esse controle do fluxo de caixa, você já começa a formar hoje, e principalmente nesse primeiro mês, uma certa análise do que acontece na movimentação financeira da sua empresa. Então, olhar o que aconteceu de entradas e saídas do fluxo de caixa. Olhar quais foram as categorias de maior gasto, né? Quem é do meu curso ADL, que utiliza o registro através da planilha de fluxo de caixa que eu disponibilizo, lá você consegue ter uma visão completa dentro dessa análise mensal e das categorias, o impacto de cada categoria de despesa, de custo variável, para ver se esse gasto que você teve com determinada categoria, ele faz sentido ou não dentro da estrutura da sua empresa. Porque às vezes, se você olhar só para o total de volume de saídas, sem olhar por categorias, a gente não tem muita noção de gasto, por falar, poxa, olha o tanto que eu gastei com o fornecedor, olha o tanto que eu gastei com comprinhas bobas do dia a dia. Então, tem algumas categorias que você pode verificar que, poxa, ela teve um desempenho, teve um impacto maior no meu fluxo de caixa dentro do mês. Faz sentido ou não na estrutura da minha empresa? Isso pode ser reduzido, isso pode ser eliminado para os próximos meses?
Então, por isso que eu sempre falo da importância de a gente ter um plano de contas, onde você vai dar categorias de acordo com a sua empresa. Cada empresa tem um plano de contas, vai ter categorias específicas. Para cada registro que você fizer, colocar tanto de entradas como de saídas, tá? Mas para cada registro você colocar isso numa categoria adequada, para no momento que você for fazer análise, você fala, poxa, olha o peso que tem cada categoria. Então, muitas vezes, o pessoal fala, né, no curso ADL, quando eu ensino a fazer toda a parte de plano de contas dentro do fluxo de caixa, mas Dani, eu preciso preencher mesmo esse plano de contas? Precisa. No momento do registro, às vezes não faz tanto sentido, mas no momento de você fazer análise, faz todo sentido você olhar isso por categorias. Bom dia, Dalberto, tudo bem? Bom dia, Fabinho, Gabriel, Danilo, Daniel, tudo bem? Mica, Santos, como que vocês estão? Vocês estão entrando aqui, não dei bom dia, né? Mas tô dando bom dia aos poucos aqui. Tudo bem com vocês? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se quiserem participar, entrar ao vivo aqui, é só mandar aqui no chat que eu tô olhando, tá? Mas esses são algumas atividades que, por exemplo, vocês precisam fazer dentro de um fechamento de um mês. E um ponto importante, que eu, inclusive, sempre passo para os meus alunos, para o pessoal do curso ADL, a importância de você fazer uma análise vertical e horizontal dos dados, a partir do momento que você forma um histórico. Bom dia, Kelly. Bom dia, Fabinho. Tudo bem? Fazer análise horizontal e fazer análise vertical, a partir do momento que você vai formando um histórico, tá? Então, nesse primeiro mês, como eu falei, tá iniciando a gestão financeira agora. Vai ser difícil você conseguir fazer muitas análises, mas a partir do momento que você vai fazendo isso mês após mês, você consegue fazer, por exemplo, análise horizontal. Então, eu tenho categorias já definidas de gastos dentro do meu negócio e mês após mês eu comparo, né? O quanto eu gastei com essa determinada categoria no mês de novembro, no mês de dezembro, agora no mês de janeiro. Então, isso é horizontal, né? Comparando mês com mês, uma mesma categoria. E isso te ajuda a pensar se faz sentido esse total gasto nessa categoria. E se você vê que houve um aumento muito grande dessa categoria no mês de janeiro, por exemplo, o que aconteceu para isso aumentar? Faz sentido ou não? A análise ela faz muito mais sentido quando a gente usa a base de comparação. E não só da análise horizontal. Também tem análise vertical, que é o quê? Essa proporção que eu falo, né? O peso de cada categoria em relação ao total de entradas. Fala, poxa, faz sentido eu ter 40% de impacto, né? O quanto representa 40% de despesas com o pessoal, que é meu Prolabore, gastos com funcionários, do total do meu faturamento. Ou seja, tudo que entra na minha empresa, 40% vai para despesas com o pessoal. Será que não está muito alto? Faz sentido ou não? Será que não estou com muitos vendedores na minha loja? Será que meu Prolabore não está muito alto? Por isso que eu falo que muitas vezes eu prefiro até trabalhar nas análises com essa proporção, essa porcentagem do que números absolutos. Porque isso dá uma real noção de grandeza da participação de cada categoria dentro do desempenho do fluxo de caixa da sua empresa. Então, finalizou o mês, você vai fazer essa análise de fluxo de caixa em relação ao total de volume de entradas, de saídas, se houve um saldo positivo ou negativo, o que aconteceu, né? A gente sempre tem que refletir o que aconteceu de bom para ele ser positivo, o que aconteceu, né, de levantar as informações para você, se de repente teve um caixa negativo, o que aconteceu para esse caixa negativo. Então, sempre fazer essa reflexão. Por quê? Porque por mais que o mês tenha fechado e que, por exemplo, o saldo tenha sido negativo, se você não fizer essa reflexão, essa análise para saber o que aconteceu, muito provavelmente pode se repetir esse caixa negativo pelos próximos meses. Então, é fundamental você não simplesmente falar, fechou o mês, fechou positivo e negativo e é isso, mas parar para pensar o que aconteceu. Esse é o papel do dono do negócio,
do empreendedor, de ter aquela visão de futuro e visão estratégica para o seu negócio. Você é dono do negócio que tem que se preocupar, né? Com o que está acontecendo com o negócio, o que está acontecendo com o dinheiro da sua empresa, o que pode ser feito para melhorar o que está acontecendo hoje. Então, você pode até contratar uma pessoa para fazer esse registro diário, para deixar todas as informações certinhas dentro do fluxo de caixa, do registro que você tiver na planilha ou no sistema, mas é o dono do negócio que tem que ter essa visão estratégica de olhar para os números e falar o que precisa ser feito para melhorar dentro do seu planejamento para a empresa, do planejamento que você tem para 2023, o que você quer para o seu negócio. Você é dono do negócio que sabe o que você quer para essa empresa, o que é melhor para ela. E a partir disso, então tá, então o mês de janeiro não foi muito legal? Beleza, lição aprendida, vi o que aconteceu, bora pra frente, bora pra fevereiro pra ser uma coisa melhor pro caixa. E dentro disso vem a segunda parte da análise, né? Finalizamos o mês, vimos o que aconteceu e tal, mas é sempre importante a gente projetar o que vai acontecer para o mês de fevereiro, por exemplo. Você pode fazer a projeção para quanto tempo você quiser e puder, né? Maior a projeção, melhor. Mas focando especificamente no mês de fevereiro, o que eu tenho já projetado no meu caixa para o mês de fevereiro? E o que eu tenho projetado de entradas? Né? De acordo com as vendas que eu efetuei a prazo, de clientes que pagaram parcelados. Então, já tem uma projeção de entrada de alguns valores que vão entrar no mês de fevereiro. Vendas por boleto, que também, né, tem muitas vendas que são feitas por boleto para daqui 15, 20 dias, que vai cair de repente no mês de fevereiro. Promissória, principalmente cidade pequena, né, que vende por promissória, então você tem que ter esse registro, tem que estabelecer uma data para recebimento dessas promissórias, em que você for receber, por exemplo, no mês de fevereiro, você também já tem essa projeção. Então tem essa projeção de entradas. Também você vai ter uma projeção de saídas. Despesas fixas que você sabe que você vai pagar no mês de fevereiro, né? De tudo, água, luz, internet, aluguel, estabelecimento, então tudo aquilo que você sabe que vai acontecer no mês de fevereiro, mesmo que você não saiba exatamente o real, né? Porque muitas vezes a conta de energia tem aquela mudadinha de um mês para o outro, mas você já tem uma média, então você já pode colocar na projeção de saída. Prolabore, pagamento de funcionários, tudo aquilo você coloca na projeção de saídas. De forma que, uma vez que você colocou a projeção de entradas e de saídas, você tem uma projeção de saldo. Por mais que você não coloque ainda as vendas à vista daquele dinheiro que vai entrar imediatamente no caixa da empresa e que, logicamente, vai contribuir para o saldo positivo, mas sem considerar isso de projeção. Qual que é a projeção do fluxo de caixa? É uma projeção positiva ou uma projeção negativa? Uma projeção negativa porque eu já coloquei muito mais contas para pagar do que as vendas a prazo. Então tudo bem, mas o quanto que você precisa vender à vista, no Pix, no cartão de débito, por boleto que caia dentro do mês, tudo aquilo que caia dentro do mês, o quanto que eu preciso vender para ser suficiente para pagar todas as contas daquilo que eu já projetei e de eu ter um saldo positivo. E aí, se você já trabalhou com o seu histórico anteriormente, você pode ter tirado várias lições valiosas de processos, de vendas que foram positivos, de algum tipo de promoção, algum tipo de... Na verdade, não é promoção, eu perdi a palavra. Algum tipo de plano de vendas que surtiu efeito para que entrasse um maior volume de entradas dentro do caixa da empresa, de uma forma imediata. Porque o que acontece? Se você viu que tem uma necessidade de caixa, né, de entrar um determinado volume de caixa na sua empresa, para não ficar com caixa negativo, no mês de fevereiro, e você fizer um planejamento de vendas que não foque no pagamento à vista, você concorda que se você vender a prazo e o dinheiro entrar daqui 30, 40, 50, 60 dias, isso não vai surtir efeito no mês de fevereiro, vai surtir efeito nos meses posteriores.
Então não precisa ser, não tem que tomar cuidado com esse planejamento de vendas, que não é qualquer planejamento de vendas, é um planejamento de vendas que foque numa necessidade de caixa no mês de fevereiro. Só que assim, tudo isso a gente tem que pensar e planejar antes. Por isso que eu falo que não é só o fechamento do mês de janeiro, já é um planejamento do mês de fevereiro. Porque se você não visualizar essas projeções e tomar já algumas decisões antecipadamente, vai fechar o mês de fevereiro no vermelho. Pode ser que feche no positivo e que as coisas ocorram normalmente, mas a gente não pode contar com a sorte. A gente precisa contar com esse rastreamento para ter certeza de que você vai fechar o caixa no positivo. Né? Então, dentro dessas atividades do dia a dia, fica também um acompanhamento diário para ver se tem fluxo legal de fluxo de caixa, de entradas, e se está tendo uma tendência boa para que no mês feche um caixa positivo. Então, por isso que a gente nunca, por mais que seja bacana você fechar um mês e aprender com os erros, ver o que aconteceu e tal, mas assim, isso virou histórico. O caixa fechou no vermelho e a chance que você poderia ter de repente ter tomado uma decisão para reverter essa situação já foi. Então, isso que é importante, sempre olhar para a análise do que aconteceu, com a análise do que vai acontecer, essa projeção, para que isso, se for uma projeção negativa, você tenha tempo de reverter essa situação. Beleza? Kelly Cândido, Dani, essa planilha você disponibiliza ou só para quem faz o curso? Essa planilha, Kelly, tá dentro do curso ADL, tá? É uma planilha que eu desenvolvi, que tem todo um passo a passo, né? Então, para organização financeira, para a parte de fazer o registro, de você considerar todas as taxas de maquininha de cartão, para você fazer toda essa parte de análise de dados do que acontece no dia a dia e também análise de projeções. Então, é uma planilha bem completa e ao mesmo tempo simples para que você consiga fazer esse registro e análise de uma forma diária, né? Mas está disponível somente para os alunos dentro do curso ADL, tá? Mas quem tiver interesse também em conhecer mais o curso ADL, como que funciona essa metodologia, tem um link na minha bio, tá? Vocês inclusive conseguem acessar o curso grátis por 7 dias para vocês entenderem como que é a metodologia, qual que é a estrutura do curso, é bem bacana. São mais de 40 aulas dentro do curso, então conteúdo pra caramba para trazer toda essa estrutura, esse passo a passo que é essencial, tá? Tanto da parte de organização financeira, a parte de você entender todos os conceitos financeiros para você não se sentir perdido, para você conseguir entender e desenvolver uma linha de raciocínio completa, a parte de registro, quais são os registros importantes dentro de um fluxo de caixa e principalmente a análise de 5 pontos, que é a minha análise de estratégica de fluxo de caixa. Então, quais são os 5 pontos essenciais de análise que você precisa fazer dentro desse registro de fluxo de caixa? E a partir disso, você conseguir, então, ter um plano de ação para que o seu caixa melhore, para que tenha mais dinheiro, para se você estiver numa situação de caixa negativo, você saia dessa situação de caixa negativo, tá? E, inclusive, também não só planilha de fluxo de caixa que tem dentro do curso ADL, tá, Carly? Tem também a planilha de planejamento financeiro familiar, junto com a parte de planejamento de definição de prolabore, né? Porque definição de prolabore está fortemente interligado com o planejamento financeiro familiar, então é uma outra planilha à parte desse planejamento orçamentário familiar e prolabore, e também uma planilha de planejamento de plano de ação financeiro. Então, uma vez que você faz toda a análise de fluxo de caixa, beleza, agora é o momento de você fazer um plano para que você consiga, através de tudo aquilo que você visualizou na sua análise, um plano para você melhorar efetivamente o caixa da sua empresa. Porque não adianta só você analisar e não ter um plano de ação e não se mexer para que as coisas aconteçam. Então, tem a parte de plano de ação também, que é uma outra planilha dentro do curso ADL, de forma que você tenha uma visualização completa do seu fluxo de caixa. Beleza? Obrigada, Kelly. Bom, quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui no chat que eu vou respondendo aos poucos. Mas vocês entenderam, né? Como que é importante a gente olhar sobre 2 visões o fechamento de um mês.
tanto o que foi real, o que aconteceu dentro do mês, dentro do fluxo de caixa, no mês de janeiro, por exemplo, tanto da projeção do que vai acontecer para o mês de fevereiro, tá? Então é sempre olhar o que aconteceu e formando um histórico e do que vai acontecer com base na sua projeção de fluxo de caixa. Por isso que é importante que dentro do sistema ou planilha que você utilize de fluxo de caixa, você consiga ter essa projeção, fazer essa projeção. Caso contrário, a análise do caixa da sua empresa não vai ser completa. Beleza? Vamos para a próxima pergunta? Dani, devo considerar a taxa de serviço da maquininha de cartão no meu preço de venda, mesmo vendendo à vista no Pix? Essa pergunta é muito boa. Porque o que acontece? Hoje em dia quase todo mundo tem uma maquininha na sua loja, no seu estabelecimento, ou na venda online mesmo, né? A maioria compra hoje em dia por cartão, né? Essa é a verdade. Eu não tenho dinheiro nenhum. Olha, se um ladrão me roubar, ele não vai encontrar um real na minha carteira, porque eu passo, às vezes até é vergonhoso, porque eu vou passar alguma coisa, deu R$3, você não deu R$3 na carteira, eu vou ter que passar no débito, às vezes no cartão de crédito, é vergonhoso, mas essa é a realidade, as pessoas não têm mais dinheiro na carteira. Hoje em dia é tudo no cartão, né? No Apple Pay, você usa até o celular, mas nem o cartão de crédito mais, né? Então, essa é a realidade e a gente precisa lidar com essa taxa da maquininha de cartão, que não é barata, tá? Muitas vezes fala assim, eu já escutei de vários alunos assim, mas Dani, é só 2, 3% de débito que passa, né? Que debita do valor da compra, é pouquinha coisa. Mas, gente, você já parou para pensar, ou já parou para calcular esses 3% de impacto que tem dentro de um mês? Tô falando nem dentro de um ano, tá? Dentro de um mês. É muita coisa. É muita coisa. Esse 3% que é comida da sua compra, da sua venda, isso, 3% eu tô jogando uma taxa baixa, tá? Taxa de parcelamento, taxa de antecipação, então, é muita coisa. Às vezes chega a 10% do que você está vendendo, está sendo comido. Então, você pega o quanto que você deixou de receber dentro de um mês, é muita coisa. E aí a pergunta é, Dani, essa taxa que eu pago, né, da maquininha de cartão, que é debitado, eu coloco dentro do meu preço de venda? O que vocês acham, hein? Coloco ou não dentro do preço de venda? Vocês que trabalham com isso, vocês colocam ou não? Eu espero que vocês coloquem, tá? Porque na precificação que eu ensino eu coloco. Não precisa colocar a taxa da maquininha de cartão, porque é um valor que está sendo debitado, né? Então, se você não coloca isso, você não está considerando um custo variável, né? A Kelly, sim, né, Kelly? Tem que colocar, porque é um custo variável muito considerável dentro dessa sua venda e que tem impacto, sim, no resultado financeiro. Então, dentro de um cálculo de precificação da forma correta, você coloca essa taxa da maquininha de cartão, tá? E aí a pergunta que fazem é a seguinte, Dani, eu parcelo em até 6 vezes o meu produto, tá? E cada parcela tem uma taxa diferente, então se você vai parcelando mais, se o cliente parcela em mais vezes, tem uma incidência maior, às vezes de taxa, ou proporcionalmente vai aumentando essa taxa comida aí da venda, né? Como que eu considero? Eu considero a taxa maior, taxa menor, porque a gente não sabe em quantas vezes o cliente vai parcelar. Se você permite ele parcelar em 6 vezes, você não sabe se ele vai parcelar em 2 vezes, se vai parcelar em 3 ou em 6. Então, o que eu sempre sugiro é o seguinte, você colocar a taxa máxima do parcelamento que você permite dentro do seu negócio. Então, se você permite parcelar em 6 vezes, qual que é a taxa que é deduzida dessa venda se o cliente parcelar em 6 vezes? Mas Dani, se o cliente parcelar em 3 vezes, se o cliente muitas vezes pagar no débito, né, que é uma taxa diferente, tem problema? Bom, na verdade, você vai ter uma gordurinha a mais nessa venda. Então, você está colocando uma taxa maior nessa precificação e o cliente não parcelar ou pagar à vista, você está tendo uma gordurinha, vamos dizer, que está aumentando um pouco a mais sua margem de lucro nesse preço, nessa venda efetuada. E está tudo bem. Desde que faça sentido que o preço que você definiu, ele esteja adequado ao produto, à qualidade do produto que você está vendendo, adequado ao mercado de atuação,
adequado ao valor da sua marca. Então, tudo isso tem que estar adequado ao que você está vendendo. E se você está colocando um preço maior por conta dessa maquininha de cartão e o cliente está comprando, é porque ele vê uma qualidade, ele vê valor no que você está vendendo, está tudo bem. O problema é quando você começa a colocar muitos custos variáveis, começa a colocar uma taxa alta de maquininha de cartão, começa a colocar gastos que estão de uma forma estrutural errada dentro da sua empresa e você começa a colocar um preço e fala, bom, para esse preço bancar a estrutura da minha empresa, ele vai ter que ser muito alto comparado aos meus concorrentes, muito alto comparado ao meu mercado, e o cliente não vê o valor nisso. Então, por isso que eu sempre falo que precificação não é um cálculo por si só, é isso e acabou. É uma análise. Precificação é um cálculo junto com uma análise, no qual você vai verificar que, colocando todos esses dados de estrutura da sua empresa, os custos variáveis, as despesas fixas, da taxa de maquininha de cartão, da margem de lucro que você quer, uma vez você colocando tudo isso, você tem um preço que faz sentido ao que você está vendendo? Se sim, beleza, então você coloca essa taxa da maquininha de cartão, tá? Aí uma outra pergunta que sempre surge, Dani, eu faço antecipação. Eu posso colocar a taxa da antecipação na precificação? Você pode colocar, mas precisa analisar, como eu falei. O preço de venda, ele vai ficar adequado ao valor da sua marca, ao que você está vendendo? Seus clientes vão pagar esse preço de venda, você colocando essa taxa alta de antecipação na sua precificação? O cliente paga. Então, tudo bem. Só que tem um ponto de atenção, tá? Se o cliente, ele está pagando um preço maior pelo seu produto, pelo seu serviço, você já embutindo a taxa alta que você paga de antecipação de cartão, significa que esse preço de venda poderia ter sido ajustado para que entrasse mais dinheiro no bolso da empresa. Porque se o cliente está disposto a pagar um preço maior pelo seu produto, pelo seu serviço, você poderia estar tirando maior vantagem disso se você não tivesse usando a antecipação na sua empresa, tivesse colocando uma taxa menor de cartão nessa precificação, mantendo esse mesmo preço, porém o que seria maior é a sua margem de lucro. Por quê? Porque o dinheiro dessa precificação vai ser 10% para pagar a taxa da maquininha de cartão. Vai ser 5% só para pagar a taxa da maquininha de cartão e o restante vai mais como margem de lucro para a empresa. Então, se o seu cliente ele está pagando um preço pelo seu produto, pelo seu serviço, sendo que grande parte dessa precificação é por conta da alta taxa da maquininha de cartão, da antecipação que você está fazendo, pense bem, se você não tivesse antecipação, você poderia continuar cobrando esse mesmo preço, porém, ao invés de ir para a operadora do cartão, esse dinheiro poderia estar indo para o bolso da empresa. Só que a gente precisa ter essa consciência, porque é extremamente comum o empreendedor ele se acostumar a fazer essa antecipação de recebíveis, com esse dinheiro que está sempre entrando direto na conta, sem se atentar ao montante que está deixando de receber por conta da antecipação de cartão. Então, se faz essa antecipação hoje, preste atenção, faça um cálculo. O quanto de dinheiro você deixou de receber dentro de um mês. Você vai se assustar com esse montante. E é dinheiro que poderia estar no bolso da empresa. Se você cobrasse, né, se fosse um parcelamento sem antecipação, um parcelamento mais reduzido que você permite para os seus clientes. Então, a parte comida, por assim dizer, seria menor dentro desse preço de venda seu. Então, qual que é o trabalho que o empreendedor precisa fazer? Então, hoje eu estou com antecipação, grande parte da minha venda está sendo levada pela operadora da maquininha do cartão. O que eu posso fazer para sair dessa antecipação? Leva um tempo, tá? Não é de uma hora para outra, mas você ter essa consciência de que você precisa sair da antecipação aos poucos é fundamental. E a partir disso, fazer um trabalho dentro do seu fluxo de caixa para que cada vez mais você consiga ter um saldo positivo, consistente no fluxo de caixa da sua empresa,
de forma que você monte uma reserva de capital na sua empresa para que aos poucos você possa sair da antecipação de cartão. Uma vez que você tem uma reserva de capital dentro do caixa da sua empresa, a sua própria empresa ela vai ser autossuficiente para bancar o prazo de parcelamento dos seus clientes sem fazer essa antecipação. Porque a empresa ela vai continuar conseguindo pagar as suas contas do dia a dia com esse dinheiro da reserva de capital. E conforme vai caindo os pagamentos dos clientes, você vai, de novo, preenchendo esse porquinho da empresa, essa reserva de capital. Então, esse é o caminho, né? Porque quando eu pergunto, Dani, como eu saio da antecipação? Tem que fazer essa reserva de capital. Tem que tornar o caixa da sua empresa cada vez mais positivo, de uma forma consistente, mês a mês, para formar essa reserva, para ter um capital de giro suficiente para que banque essa operação e esse parcelamento dos seus clientes. E aos poucos você vai saindo da antecipação de recebíveis. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar então aqui, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Oi, Dalu Doces Oficial, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou encerrar aqui nosso Café com a Dani, meia horinha aqui de live, para não ficar uma coisa muito pesada para vocês. E terça-feira que vem voltamos com um novo conteúdo, com outros tópicos de gestão financeira, para vocês irem aprendendo cada vez mais sobre finanças empresariais. Beleza? Uma excelente terça-feira para vocês. Beijo e até a próxima.